Boa tarde, sejam bem-vindos à videoconferência da Marisa Lojas para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2021. Good afternoon. To switch to English, please click on the interpretation button available. Informamos que este evento está sendo gravado e as apresentações nas versões português e inglês estão disponíveis no site de RI da Marisa. Também temos a opção de tradução simultânea para o idioma inglês nessa plataforma de transmissão. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Marisa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como as informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Marisa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Aqui conosco hoje estão nosso CEO, Marcelo Pimentel, nosso CFO e diretor de RI, Adalberto dos Santos, e o nosso VP comercial, Alberto Coll. Gostaria de passar a palavra ao Pimentel, que dará início à apresentação. Por favor, Pimentel, pode prosseguir. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês para mais uma call de resultados, essa falando referente ao quarto trimestre de 2021. Inicialmente, gostaria de destacar o alto índice de renovação dos estoques que nós vimos trabalhando na nossa estratégia de transformação digital, que chegou a 80%, superando 80% em dezembro de 21. Isso é muito importante porque ele corrobora com o nosso plano de reforço da nossa estratégia comercial, do produto novo chegando, do time liderado pelo Alberto Coll, e começando a dar resultado, como nós vimos falando no decorrer do ano inteiro, mais um trimestre de crescimento gradativo na recuperação dos nossos resultados. Então, o quarto trimestre mostrou essa recuperação, sendo o primeiro trimestre positivo em comparação a 2019, em Same Store Sales, 3,6%, um crescimento de 7,3% referente a 2020. Também vimos uma melhora do distanciamento com relação à margem bruta, ou seja, uma melhoria contínua dessa retomada da margem bruta, ultrapassando a marca de 51% em dezembro de 21. Nossas vendas de plataformas digitais continuam crescendo e ganhando participação na venda total da empresa, alcançando 9,6% das vendas totais da companhia no quarto trimestre e 12,5% no ano, levando em consideração que no quarto trimestre já tínhamos um cenário normalizado de reabertura de lojas. Também celebramos a recuperação do EBITDA do varejo, quando uma importante recuperação no 4T de 2020, referente a resultados anteriores. E isso traz para a gente um resultado líquido muito próximo a break-even, confirmando a recuperação que vínhamos experienciando nos decorreios dos trimestres durante o ano de 2021. No que tange a temas estratégicos, 2021 e certamente o 4T de 2021 foi muito importante. Nós atingimos 13 milhões de downloads no nosso app, 62% das vendas digitais hoje já ocorrem dentro do app. Hoje esse número já ultrapassa 15 milhões de downloads. Tivemos também em novembro o lançamento do nosso marketplace, o Marketplace da Mulher, concentrando e confirmando o foco de ser a plataforma da mulher no Brasil e focando
em categorias complementares à nossa proposta de valor. Hoje já ultrapassamos mais de 10 mil SKUs, com 16 parceiros, e continuamos no plano de avanço e crescimento do nosso marketplace como um canal estratégico de venda para a companhia. Também tivemos o lançamento do Universo M, a nossa plataforma de interação e comunicação com a mulher, uma área dentro do nosso app, onde ela não é transacional, ela é de experiência, onde falamos de tendência, moda, saúde, educação financeira, mas muito importante porque tivemos uma adesão com a cliente-alvo muito grande, com mais de 11 milhões de acessos, e o mais importante, em média, nós estamos tendo 18% a 20% de conversão de compras de quem entra pelo Universo M para compras no app. Então, a gente está bastante feliz com a aceitação desse novo canal dentro do nosso app, juntamente com o M-Bank, que foi também incorporado dentro do app, dando e trazendo para a gente bastante resultado. Tivemos em novembro do último trimestre a reinauguração de 4 lojas do novo modelo, dando sequência ao nosso plano de testar o novo modelo de loja. Iniciamos com a loja de Dom Pedro, em Campinas. Em novembro, nós abrimos 4 lojas aqui em São Paulo. Loja na Avenida Paulista, Osasco, Interlagos e Aricanduva. Essas lojas, apesar de estarmos falando de 4 meses, estão performando muito bem, com crescimento acima da média do Grupo Controle e em linha com a nossa expectativa do projeto. E aí a gente se planeja para dar sequência a esse projeto como parte da retomada da Marisa nos meses e anos que temos pela frente. Tivemos também um avanço no nosso modelo de supply digital, abrindo mais uma Dark Store, agora em Belo Horizonte. Isso nos ajuda a servir a necessidade de entregar às nossas clientes os produtos com lead time menor e também com custo logístico menor. Hoje, nós já ultrapassamos a marca de 50% de todos os envios feitos pela nossa loja, pela nossa Dark Store de São Paulo, para o F de São Paulo, que nos permite fazer entrega de Next Day Delivery e também custo logístico menor do que tínhamos pelo CD de navegantes, nosso CD original de e-commerce. Por último, queria destacar também o lançamento e a integração do M-Bank dentro do app. Hoje, nós já temos todo o portfólio do M-Bank disponível digitalmente no app. 43% da nossa venda digital já acontece dentro do M-Bank, o que é um marco muito importante, e um marco que aconteceu o lançamento no último trimestre de 2021. Hoje, já fizemos no último trimestre 81 mil novos cartões através do app digitalizados e mais de 10 milhões de reais em contratos de empréstimo pessoal foram feitos através de canais digitais, o que nos dá um encorajamento muito grande dessa nova oportunidade de atrair e atingir clientes por meio de canais digitais. Passo agora a palavra para o Adalberto Santos, nosso CFO, para dar continuidade à apresentação. Obrigado, Pimentel. Boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos à nossa teleconferência. Vou passar rapidamente aqui nos próximos charts sobre os principais números aí da nossa divulgação do 4T de 2021. O chart 4, a evolução das vendas e vendas em mesmas lojas. Do lado esquerdo, nas barras, né, o crescimento da receita líquida, praticamente, conforme o Pimentel já tinha comentado, alcançando aí os mesmos patamares de 2029, 702,2 milhões, crescimento importante contra o ano anterior, mas ainda um ano ali bastante afetado pela pandemia, 2020, mas contra 19, base já regular, ali muito próximo, né, dos 707 milhões. Em semi-store total, 7,3%, crescimento já importante, né, principalmente se nós compararmos aí com a base 2019, quando nós crescemos já 9,5%.
Somente lojas físicas, crescimento também importante, 6,9% contra 20%, contra 19%, ali praticamente flat, na casa decimal, próximo de menos 1%, impactado aí principalmente pelo impacto do canal digital da Black Friday em novembro. Destaque importante para as vendas de dezembro, quando nós tivemos aí uma recuperação mais forte do fluxo em lojas, crescimento de same-store 17,7% contra 20%, 4,9% contra 19%. Destaque importante para a performance do feminino casual, uma das nossas categorias mais importantes, masculino e infantil, também com performance bastante positivas. No chart 5, a evolução das vendas no canal digital, também Pimentel teceu alguns comentários. Crescimento de 82% contra a base 19%, crescimento bastante vigoroso. Isso nos leva a uma participação nas vendas totais de praticamente 10%, contra 5,5% no pré-Covid, 4T19, ou seja, a companhia praticamente dobra as vendas do canal digital nos últimos 2 anos. 62% das vendas do canal já são originadas no app, também conforme o Pimentel mencionou, no fechamento do trimestre, com já alcançando a marca dos 13 milhões de downloads, agora em fevereiro, 14,6 milhões de downloads do nosso app. Chart seguinte, gráfico da parte esquerda superior. Evolução da margem bruta, nós fizemos questão aqui de abrir os últimos 3 anos, mês a mês do trimestre, exatamente para vocês perceberem a evolução gradual, relativamente pode parecer lenta, mas bastante consistente ano a ano, mês a mês. Em todos os meses do ano, seja contra o ano passado, que foi um ano afetado bastante pela pandemia, seja contra 19, nós tivemos crescimento em praticamente todos os meses. Outubro e novembro um pouco ainda impactados, em função da atividade promocional intencional, de forma a se manter a saúde dos estoques, mas uma retomada bastante importante no mês de dezembro, 60 bips, acima de dezembro de 2019, indicando aí uma crescente melhoria, tanto na aceitação das coleções, quanto a boa gestão dos estoques, em uma combinação das duas coisas. Se a comparação de dezembro for feita com dezembro de 2020, esse crescimento é muito mais relevante, nós estamos falando aí de 5 pontos percentuais, todos sabem que em margem bruta esse número é bastante relevante. Isso acaba nos levando a uma redução de 39% nos markdowns, bastante importante também, um resultado bastante relevante, contra o 4T20 e 30% contra o 4T19. O chart embaixo mostra a evolução, a manutenção dos níveis saudáveis de estoque que a companhia tem trabalhado. Contra dezembro de 19, ali bem à esquerda, vocês veem praticamente um nível de 30% abaixo na média anual. O chart seguinte, chart número 7, evolução das despesas operacionais. Na parte superior, as despesas com vendas, um crescimento nominal de 7,2%, apesar da recomposição aí, contra o ano anterior, quando nós tivemos uma série de negociações temporárias, alguma recomposição seria necessária, mas contra a base normalizada do ano de 2019, um crescimento nominal de apenas 7,2%. Se tivemos 2 anos de inflação, isso nos leva a uma queda em termos reais de 7,4%. Esse número já computa maiores investimentos que foram feitos em marketing e também na implementação da nossa estratégia digital. O reajuste de aluguel, dos aluguéis, que são aí um pilar, uma parte importante do grupo de despesas da companhia, tem sido aí menos impactado, tem sido atenuado pelo baixo percentual de contratos atrelados ao IGPM. Estamos falando aqui de um número inferior a 20% do total de contratos que a companhia tem. Na parte de baixo, G&A, evolução nominal negativa de 6,9% abaixo do 4T19. 2 anos depois, isso representa aí uma queda real de 21,5%. Novamente, a companhia bastante eficiente na gestão das suas despesas. Chart seguinte, resultados do MD, que é a evolução da margem de contribuição das duas operações. A parceria com o Itaú, no co-branded, na parte cinza, uma evolução aí de praticamente 20%, passando de 20,6% para 24 milhões aproximadamente. Na parte inferior, os produtos da casa, o
o private label e o empréstimo pessoal, o crescimento de aproximadamente 10%, passando de 54% para 60%. Isso tudo reflete, de certa forma, uma redução na receita do PL, que vai se recuperando mais gradativamente. Isso foi impactado, é claro, nos meses anteriores pelo baixo fluxo em loja. Nós tivemos em meses que essa redução chegou ao patamar de 35% em algumas regiões, e, é claro, também aqui um aumento do custo de fonte. Em sentido oposto, a recuperação das receitas do empréstimo pessoal tem vindo mais rapidamente, com a recuperação mais acentuada do portfólio em função da abertura de lojas. A margem de contribuição da parceria Itaú também cresce de uma forma um pouco mais acelerada, nós comentamos aqui 20%. No chart seguinte, a evolução da carteira Private Label, lado esquerdo, gráfico superior, gráfico de linhas, né, uma redução importante, 4,5%, perda sobre carteira, versus 5,4% no ano anterior e 6,7% em 2019, estudo em números em bases recorrentes. No gráfico de barras, né, na mesma posição, perdas vencidos sobre carteira, 26,7%, contra 28%, contra 33% no ano anterior, ou seja, uma evolução até dezembro bastante positiva do portfólio do PL. Apesar disso, o gráfico de baixo deixa claro aí uma piora nas rolagens já a partir de agosto, ensejando aí medidas adicionais nós começamos a tomar no ano passado, e esse ano continuamos aprofundando medidas, tanto na concessão quanto na cobrança, já que tivemos aí uma piora nas rolagens. Chart seguinte, as mesmas figuras sobre a carteira do empréstimo pessoal. Aqui, na parte superior, nós já vemos aí o impacto dessa piora de rolagens na perda, né? A perda sobre carteira, 5,8%, contra números de 2,3%, 4,4% nos anos anteriores, apesar que em ambos os anos a gente tem aqui impactos de lançamentos one-offs, né? Num deles reversão de FRS, no outro venda de carteiras e por aí afora. Mas efetivamente aqui nós já temos algum impacto da piora das rolagens, também refletido no gráfico inferior. Também, né, o mesmo portfólio, a mesma gestão, medidas adicionais sendo endereçadas. Chart seguinte, número 11, evolução do EBITDA consolidado, crescimento percentual grande, né, apesar do número absoluto ainda tímido, 45,2 milhões, mas motivo de alegria aí a evolução principalmente no resultado do varejo, né, a contribuição positiva do varejo, que reverte aí a performance negativa dos trimestres anteriores, aí, durante o período de pandemia, né. O EBITDA MBank também, apesar de mais fraco nesse período, no acumulado do ano, ele já se aproxima das figuras pré-pandemia, né? Resultado pré-pandemia. Chart seguinte, número 12, a evolução do resultado líquido, o Pimentel comentou, nós já nos aproximamos ali do break-even, né? Menos 3,2%, contra praticamente 30 milhões negativos no ano anterior, também um avanço relativamente tímido no absoluto, mas quando vocês olham ali no release a figura anual, o impacto é bastante relevante, apesar de ainda negativo. Também estamos falando aí da redução de uma figura de 430 milhões a uma figura próxima de 70 milhões, ou seja, uma evolução bastante positiva. Chart 13, evolução do nosso fluxo de caixa, começo bastante positivo, né, do que a gente chama de geração primária, ali o EBITDA ficou positivo, 47,3%, né, nesse período, após esse período longo de pandemia. Só lembrando, né, os impactos ali em 2020, negativo em 226 milhões. Esse ano a gente vive um processo inverso de alocação de capital, enquanto em 2020 nós tivemos uma liberação grande de capital de giro, em função da desaceleração da operação. Esse ano nós temos exatamente o processo inverso, né? A operação vai retomando e nós temos que fazer uma alocação maior em giro, 242 milhões, e isso acaba trazendo reflexo no caixa, que fecha o ano com 261 milhões, isso já computando aí 70 milhões da primeira parcela do processo de capitalização concluído em fevereiro. Computando aqui virtualmente o saldo restante de capitalização, 180 milhões, nosso saldo final de caixa seria de 440 milhões na virada do ano.
Próximo chart, endividamento líquido. A companhia, né, apesar ainda de um ano mais difícil, a companhia apresenta uma redução na dívida bruta, uma pequena redução, né, passa de 828 para 806 milhões. Além dessa redução, há também uma melhoria importante aí no perfil das proporções curto e longo prazo, seja para a operação Marisa, seja para a operação MBank. A dívida líquida fecha o ano no patamar de 544 milhões, é claro que não computado a segunda parcela ou a parcela final da capitalização, que virtualmente sendo considerada, que nos leva a uma posição de 360 milhões de dívida líquida contra 301 no ano anterior. Era esses os meus pontos, eu volto para o Pimentel falar um pouquinho de perspectivas para 2022. Obrigado, Adalberto. Finalizando essa primeira parte, acho que é importante colocar uma visão macro de 2022. Entendo que vários de vocês podem ter perguntas sobre o cenário dessa retomada em 2022. Acho que é importante ressaltar que, depois de um janeiro mais desafiador, diretamente correlacionado com a baixo fluxo devido à questão do Omicron pós-festividades natalinas, nós temos visto resultados de fevereiro muito positivos, com crescimento de venda com relação a 2019 como base real, e também dando sequência a isso na recuperação de margem bruta, ou seja, saúde da retomada de vendas, devido a exatamente o ponto que eu comentei no início, referente à nova coleção, a assertividade dos novos estoques chegando nas lojas e a cliente reagindo com muita positividade a isso. Março continua com vendas, margem e lucratividade no mesmo nível de positivo, de crescimento contra 19. Então, nós estamos bastante otimistas de que, apesar do ambiente macroeconômico desafiador, a nossa proposta de valor, de moda tendência à qualidade com acessibilidade de preço, na verdade, responde muito a essa necessidade que a cliente tem num ambiente como esse. Então, um cenário macro de otimismo e de retomada de venda e resultados nos últimos 2 meses. Com relação também ao nosso planejamento plurianual, nós retomamos essa visão de CAPEX para 2022, primordialmente focando em 3 pontos. O principal de todos é o contínuo investimento que nós temos feito na área comercial para a consolidação do produto, da proposta de valor, e a gente tem trabalhado nesses primeiros meses de janeiro e final do ano passado, em parceria com a Bain Company, um projeto de transformação comercial, consolidando o trabalho que está sendo feito. E isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, na visão de novas lojas, que nós temos falado, então nós continuamos com o processo do piloto, agora com 5 lojas, preparando essa visão eventual de estratégia de reformas e expansão. E, por último, não menos importante, dando continuidade à transformação multicanal da empresa, fazendo os investimentos, continuando a expandir o papel do app como o hub da plataforma da mulher do Brasil. Então, isso vai continuar e vamos continuar investindo nesses temas. Mencionei aqui sobre a questão da transformação digital e comercial, e isso continua como prioridade 1 da empresa. Retomamos e relançamos o programa Sou Sócia, teste no último trimestre de 2021, e agora já retomando o processo com uma nova plataforma, já com 31 mil sócios, e a gente continua avançando e vai avançar nesse canal como canal relevante para as nossas vendas. A questão da digitalização da carteira e o lançamento do MBank dos produtos, nós já começamos, como eu falei inicialmente, e também novos produtos. Um produto que acabou de ser lançado no primeiro trimestre, que foi o seguro para pet, que foi muito bem aceito, tem dado muito resultado para a gente, e em breve
Adalberto e time do MBank poderá trazer mais cor para esse tema com novos produtos e a expansão da digitalização do MBank dentro da nossa plataforma. Expansão do marketplace, nós temos uma ambição realmente de ser esse marketplace. Começamos muito bem e a nossa maior preocupação e o nosso foco aqui não é volume, sim a qualidade, para que se mantenha fiel e firme a nossa proposta de valor de ser o marketplace da mulher. E nesse contexto, nós temos sido bastante rigorosos no tipo de produtos, categorias e players que nós estamos trazendo, mas estamos em linha com o planejado para o ano de 2022. Nosso parque de lojas continua em processo de expansão, não só no modelo de loja, mas também onde a gente tem visto oportunidades de categorias, principalmente aqui, categorias como o feminino lingerie, como categorias core, e também oportunidades de incremento em categorias acessórias, como o masculino e infantil, que tem tido um crescimento duplo dígito alto, exatamente pelo foco que tem se dado como venda incremental da cesta da mulher que vem comprar os produtos core. Por último, queremos celebrar com vocês o lançamento da campanha Chega Mais. É uma campanha para o ano inteiro, que foca nessa retomada da Marisa e principalmente na retomada do produto com conexão. E o modelo do Chega Mais é um grande chamamento para trazer o fluxo de volta às nossas lojas, falando aqui principalmente as lojas de rua, que durante o período de pandemia sofreram mais do que as lojas de shopping à medida que o ambiente de home office assumiu uma proporção maior e muita gente ainda não estava voltando ao trabalho. Agora a gente já está vendo esse fluxo voltando, nós já estamos vendo a retomada de crescimento de venda em lojas de rua, o que é bastante importante para a gente. Lançamos essa campanha no dia 9, agora desse mês, TV Nacional, temos um endereço fixo agora na novela 2, onde constantemente estamos mostrando moda, produto e fazendo esse vínculo da multicanalidade, isso entre outros canais, seja eles digitais, offline e out of home as well. Quero agradecer a todos, para vocês. Esse é um sumário do que a gente está vendo para o ano de 2022. E aqui, Renata, fico à disposição, como está aqui também, para responder a qualquer tema específico ao comercial. E Adalberto, ficamos aqui à disposição para responder qualquer pergunta que os senhores têm. Obrigada, Pimentel. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Caso você prefira digitar, também poderá digitar as perguntas pela opção de Q&A na plataforma e enviar. Vamos aguardar uns segundos para a entrada de perguntas. O senhor Eric Huang, do Santander, vai perguntar. Alô, Eric, pode falar. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar as nossas perguntas. Aqui do nosso lado, acho que são duas principais. A gente viu ao longo aí do quarto trimestre, né, uma melhoria bastante significativa de margem bruta. Então, se vocês puderem comentar um pouco do que a gente pode esperar aí dessa dinâmica ao longo aqui de 2022, e também nessa linha, né, a gente viu que o estoque apresentou um aumento significativo no contra-ano. A gente entende que isso faz parte até, né, da dinâmica dessa retomada de vendas, mas se vocês puderem passar aí um pouco mais de cor sobre qualidade de estoque, enfim, acho que para a gente ter um pouco mais de ideia de como que também deve se comportar isso ao longo do trimestre seria interessante. E uma outra aqui, indo mais para o lado de CAPEX, se vocês puderem passar um pouco mais de detalhes aí sobre o quanto, né, desse CAPEX deve ser direcionado a essas diferentes iniciativas que vocês mencionaram, acho que seria bem interessante, principalmente pensando aí na parte de reformas de lojas, né, que vocês têm comentado aí que, enfim, tem sido uma coisa positiva, então até entender o quanto disso deve ser direcionado aí às reformas. Obrigado. Obrigado a você, Eric. Vou passar para o Com para responder a primeira parte referente à margem bruta e estoque, e aí eu volto
para comentar sobre CAPEX. Eric, boa tarde, obrigado pela pergunta. Indo direto ao assunto, vou começar pelos estoques. A gente vem fazendo um trabalho bastante importante de gestão e giro de estoques, que nos proporcionou esse resultado de margem e também de venda que o Adalberto observou aqui na apresentação desse trimestre. Falando de estoques, a gente vem trabalhando com controle de giro sala a sala, categoria a categoria. E a gente tem trabalhado muito em cima de expansão do sortimento, que tem performado muito bem, e obviamente, eliminação do sortimento, inclusive das carteiras do produto que não vem performado bem. A gente conseguiu fazer isso desde o meio, ou melhor, do segundo tri do ano passado, e isso teve uma boa resposta também nesse quarto trimestre. O nosso estoque hoje está bem novo, está bem qualificado, isso permite que a gente tenha margens, giros e margens melhores. Você sabe que quanto mais atual o estoque, melhor o nosso giro e, por consequência, melhor a nossa margem. Falando um pouco de margem bruta, a gente vem trabalhando desde o ano passado em relação à nossa proposta de valor dessa mulher, do qual posicionamento a gente vem definindo, ou melhor, definiu desde 2019. O nosso foco é na mulher versátil, classe B2C, e estamos trabalhando produto e comunicação para isso. Temos hoje já um trabalho de guidelines de estilo bastante alinhado com o guarda-roupa desta mulher. E cada vez mais estamos trabalhando espaços de acordo com esse guarda-roupa. Obviamente, espaços com base também no giro. Isso vem trazendo para a gente uma margem bruta bastante interessante. Um segundo ponto que vem trazendo margem bruta bastante interessante é a nossa execução clara do nosso plano de sortimento. Ou seja, o plano de sortimento que a gente pensa no momento do pré-season, que a gente chama, a gente acompanha a execução da compra e depois da performance desse plano. E realmente a gente não deixa fugir desse plano definido. Hoje a gente tem métricas de controle dentro da organização que nos garante esse sortimento e as linhas de produto com alta performance. Esse talvez seja o principal ponto em relação à margem bruta. Ok, obrigado, Cole. Em relação a CAPEX, nós temos uma visão clara e eu diria que, originalmente, nós temos algo próximo a 60% do nosso CAPEX direcionado para o novo modelo de loja, levando em consideração a realidade macroeconômica e o contexto, principalmente quando iniciou abril, nós estamos acompanhando de perto, principalmente essas 5 lojas. Todos os indícios, elas performam acima de 10%, a melhor do que o grupo controle, nos levam a confirmar a nossa visão de um programa de reformas e expansão. Mas nós vamos fazer isso com cuidado, principalmente no contexto de proteger o caixa da empresa nesse primeiro momento, no ano que a gente está tendo e acompanhando com muita atenção, para aí realmente avançar. Nós não estamos parados nesse sentido, nós já temos mapeados tanto o grupo de lojas prioritárias para reformas, e aqui a gente está falando das nossas lojas ícones, são as 45 principais operações da companhia, bem como as áreas em shopping centers. Nós queremos priorizar shopping centers porque a nossa participação ainda é menor comparada à concorrência nacional, para onde queremos ir e estamos já em conversas e negociações ativas com esses players, mas tomando um cuidado de realmente não fazer de forma gradual, garantindo que isso converse com a gestão de fluxo de caixa, que no ano como esse é prioritário para nós. Tá ótimo, muito obrigado pelas respostas. Obrigado. Obrigada, Eric. Próxima pergunta vem do senhor Renan Sartório, do Bradesco BBI. Pode falar, Renan.
Boa tarde. Eu queria perguntar aqui, sobre o MBank, o que vocês esperam para a dinâmica de EBITDA do MBank em 2022, considerando aí o cenário de maiores taxas de juros e também de inadimplência? E segunda pergunta, quais são as principais diferenças que vocês veem no e-commerce que é feito pelas dark stores? Principalmente tem um grande aumento aí na conversão? Renan, boa tarde, Adalberto. Eu falo primeiro aqui da questão da dinâmica do MBank, depois passo para o Pimentel com falarem do efeito Dark Store na venda do digital. Tá? É um ano desafiador para a indústria, né, como um todo. Nós começamos o ano já efetivamente trabalhando com nível de PDDs mais elevado, né, resultado daquela piora de rolagens que a gente identificou ali no segundo, meados para final do segundo semestre, e isso é claro que impacta resultados. Você tem o desafio, né, com um custo de funding mais elevado, de não repassar todo esse impacto, todo esse custo adicional para o cliente, né, principalmente um cliente de uma operação que tem trabalha como uma alavanca importante do varejo, né? Então, você tem que ter esse cuidado. Em anos anteriores, e isso inclusive durante a pandemia, nós offsetamos praticamente todo o custo do aumento de funding via redução de inadimplência ou redução de custo. Esse ano, nós continuamos trabalhando na alavanca da redução de custo, mas, infelizmente, pelo menos na largada, nós não vamos poder contar com a redução de inadimplência. Ela vai vir até um pouco maior. Estamos falando aí de um PDD um pouco maior no primeiro trimestre. Por outro lado, você tem um impacto muito positivo do app, conforme o Pimentel já mencionou, nas vendas do digital. Então, por enquanto, nós trabalhamos com números totais de EBITDA muito próximos dos números normalizados ali de 2019. Tá? Acreditando que se tiver alguma variação para baixo, deve ser relativamente pequena. Tá? Renan, falando de Dark Store, acho que é importante colocar qual o maior objetivo, né? O racional da Dark Store. Ela responde a duas necessidades primárias com relação à operação multicanal. A primeira dela que é a redução de lead time, de entrega para cliente, o que é muito importante, e segundo dela é a redução do custo de frete, por estar mais próximos do ponto final desse last mile com o cliente. O importante aqui é dizer, por exemplo, no caso da loja da Dark Store de São Paulo, que é a mais madura, que nós hoje já fazemos mais de 60% dos pedidos da Dark Store de São Paulo são entregues para a capital. Ou seja, isso faz com que reduza o nosso lead time e, para esses pedidos, nosso lead time médio é de 48 horas ou menos, o que é muito importante na operação digital. Isso é o grande chamativo para isso. Para vocês terem uma ideia, na operação de CD, esse número de 48%, 60% dos pedidos feitos em até 48 horas, é de 38%. Então, é praticamente o dobro de produtividade e de performance comparado ao modelo tradicional do CD. Então, a gente tem como plano consolidar São Paulo e aí para as principais capitais, Minas Gerais, abrimos e temos ainda planos para Salvador e Rio de Janeiro, capital. Perfeito, obrigado. Obrigado. Como ninguém mais tem a mão levantada, recebemos umas perguntas por escrito aqui. Primeiro do senhor Carlos Herrera. A primeira pergunta dele é se a gente já está vendo uma desaceleração no primeiro trimestre do ano em função da piora macro, tanto no varejo como no banco. Já foi parcialmente respondida, mas... segunda pergunta é se a gente está vendo efeitos de inadimplência, que o Adalberto já acabou de responder. E 3, em que momento do ano a gente espera começar a gerar caixa para evitar ter que realizar mais um aumento de capital num entorno mais desafiador aí? Eu vou falar de vendas, mas eu acho que a gente já tocou aqui, né? Carlos, obrigado pela sua pergunta. Na realidade,
o que a gente está vendo é um cenário diferente desse, né? A gente teve um janeiro, sim, bem mais devagar, bem mais moderado, diretamente correlacionado com a questão de fluxo devido ao Omicron. Nosso nível de absenteísmo, para vocês terem uma ideia, foi de 15%. Nós tivemos vários cenários de varejo, onde o janeiro foi muito impactado pela falta de fluxo devido à pandemia. E, paradoxalmente, diretamente inverso, a questão de fevereiro e março, né? Então, à medida que as pessoas vieram voltando, a gente tem visto um fluxo retomando, uma qualidade da compra, ticket médio, quantidade de peças aumentando, e até agora, né, falando de fevereiro e acumulado março, nós estamos bastante otimistas com essa retomada. Falar sobre caixa? Sim, Carlos. Sim. Carlos, boa tarde. Acho que de PDD nós já comentamos. Caixa é uma combinação de vários fatores, né? A geração de caixa num ano regular, normalmente você tem ali uma queima de caixa, principalmente no primeiro trimestre, você tem vendas mais fracas. No segundo trimestre você começa a ter um break-even, uma geração positiva. Esse ano a gente não trabalha com nenhuma figura diferente, nós tomamos cuidado, como o Pimentel falou, de deixar uma concentração maior de CAPEX para o segundo semestre. É claro que você sempre tem um gatilho ali para não acionar caso a sua evolução orçamentária não evolua conforme você previu. Independentemente disso, nós temos uma capitalização, a nova capitalização já contratada para novembro, né, que é o bônus de subscrição. Esperamos, né, que a nossa ação esteja aí acima do patamar de gatilho para que ela ocorra. Então, já não depende mais da nossa vontade, essa capitalização já está contratada para novembro, outros 250 milhões. Basicamente isso. Obrigada, Adalberto. Mais uma pergunta do Renan Gelardi, falando de novo de investimentos para 2022, se a gente espera, o que a gente espera em termos de investimentos de tecnologia para a Marisa? Renan, como comentei, tecnologia, comercial e expansão são as áreas prioritárias. Dentro das três, número 1, comercial, produto, número 2, tecnologia. Essa área nós não paramos de investir durante toda a pandemia, desde 2020, como quem vem acompanhando a empresa sabe, e nós não vamos parar. O lançamento do Marketplace é um exemplo disso. A expansão trazer o M-Bank para dentro do app é mais outro exemplo. O lançamento do Universo M. Também lançamos no último trimestre o que a gente chama de sacolas de vantagem, que é dentro do app o aplicativo que permite o cliente levar e usar o app dentro da loja física e fazer essa interação multicanal, podendo avançar para até a finalização de compra num PDV móvel. Então, tem todo o contexto de investimento que nós temos feito e vamos continuar fazendo. Estamos avançados no trabalho para finalizar um projeto de Data Lake, que deve terminar agora no segundo trimestre, e avançando através desse trabalho, um programa de CRM, inteligência de CRM, de relacionamento, trazendo personificação, geolocalização, que une as bases de Marisa, moda, com o M-Bank, produtos financeiros, alinhando e ativando os clientes. Então, no contexto de investimento de tecnologia, essa é uma das prioridades que nós vamos fazer, e esses são valores que estão green-fenced para nossos investimentos e dando continuidade àquilo que a gente começou, na realidade, desde 2017, quando nós iniciamos essa transformação digital da empresa. Falar um pouquinho, colocar um pouquinho mais de cor aqui sobre medidas adicionais para a contenção do nível maior de PDD, também é uma pergunta vinda do Carlos. Carlos, aqui não tem nada de muito novo, tá? Na parte de concessão, você tem ajustes cirúrgicos ali na questão da concessão. Eu falo cirúrgico porque você tem características diferentes para cada região, e às vezes dentro da região
questões de lojas com performance diferente. Então, não dá para você utilizar o mesmo remédio para todo mundo. A companhia é muito cuidadosa nesse movimento. O mesmo cuidado também utilizando operações diferentes. Você tem característica diferente, por exemplo, para a carteira gerada pelo app, quando você compara com a carteira gerada por loja física. Então, isso também exige uma análise em separado. Na parte da cobrança, também medidas tradicionais, usadas em diferentes combinações. Acionamento antecipado, se você inicia o processo de cobrança a partir do 10º dia, eventualmente você começa agora a fazer no 5º dia, acionamento via dos birôs, Serasa e etc. também antecipado, e também a utilização do behavior para tentar fazer uma cobrança preventiva naqueles perfis de consumidor que tem uma tendência a ter uma inadimplência maior. Basicamente, é isso que tem sido feito. Obrigada, Adalberto. Lembrando que para fazer alguma pergunta adicional, basta levantar a mão. Não havendo mais perguntas, o conference call da Marisa de hoje está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Obrigado.